vida melhor do que eles tinham na Espanha. Isso eu via a minha mãe e as minhas avós fazerem. Bom, então conta pra gente como é a sensação de preparar esse prato para sua família, já que você tem tanta recordação para contar. Bom, de manhã meu pai me acordava para eu ir para a escola normal, no Estadão. E eu fazia o quê? Eu ficava um pouquinho mais na cama, porque eu sabia que ele estava preparando tortilha, pegava o pão na padaria do tio Gonçalo, fazia um cafezinho. Tradicionalíssimo até hoje, né? Da padaria do Gonçalo. E eu comia o pão com a tortilha e café. E ainda eu fazia uma horinha, fazendo questão de perder o ônibus do Circular 1, assim meu pai me levava de carro até a escola. Então, isso daí é uma das lembranças, esse fato é uma das lembranças assim, mais deliciosas que eu tenho da minha adolescência. Ivani, então vamos partir efetivamente para a elaboração desse prato, essa delícia que você vai preparar para a gente. Vamos lá. Então, eu tenho aqui as batatas já cortadas, não muito grossas nem muito finas. Agora, vamos abrir os ovos. E venho aqui com mais um segredinho para vocês. A minha mãe já dizia, você não pode bater muitos ovos, bater até espumar. São ligeiras batidas. A tortilha fica mais saborosa. Depois de levemente batidos os ovos, nós colocamos uma pitadinha de sal. Não pode pôr muito, tem que pensar na saúde, né? Certo. Bom, e depois dessa primeira elaboração, vocês vão conferir agora a forma que a gente pode fritar essa tortilha. Primeira etapa, aqueça bem o óleo ou o azeite, conforme a sua preferência. Vai colocando as batatas já cortadas, cuidado de queimar o dedo. Ivani, então, para essa quantidade aí que você está preparando, quantas batatas você vai usar e quantos ovos também? Eu costumo colocar uma batata para cada ovo. Que fica certo. Uma tortilha assim bem substanciosa, bem gostosa. Enquanto a Ivani está finalizando aqui a nossa tortilha fritando as batatas, que é tradicional da Espanha, como nós gostaríamos que vocês soubessem que a gente está usando o gás natural aqui na casa da Thaís, que é a filha da Ivani. Gás Natural é uma multinacional espanhola que está em vários países e chegando no interior para umas mudanças de hábito. E como a Ivani já tinha me contado, não tem o problema de você ficar sem gás quando na melhor hora, quando você está preparando uma comida gostosa como essa. Aqui, Valéria, ninguém grita, acabou o gás. Maravilha, maravilha. É uma maravilha. E tem outra coisa também, né, Ivani? Não suja o fundo da panela. Olha que beleza. E você também não precisa ter um lugar especial para armazenar o gás, porque ele é canalizado. Conta mais pra gente aí, Ivani, como é essa finalização. Eu já escorri o óleo, deixo bem sequinha. Agora eu pego os ovos que já estão batidos e vou colocando, espalhando por toda a batata. Abaixo um pouquinho o fogo, certo, né? Tá. Pra não queimar. Você vai deixando cozinhar, né? Assim, distribuindo pra cozinhar. Eu vou distribuindo. Agora tem uma coisa. A minha avó não tinha a omeleteira, né, bem? Então, isso aí é uma coisa importante, porque tradicionalmente você tem que pegar o prato e virar. Tem um pouco de dificuldade para quem não tem muito treino, Quem não tem muita prática. Ivani, conta pra gente quanto tempo demora para ficar douradinha dos dois lados a tortilha de batatas. De 3 a 5 minutos no máximo. Você mostra pra gente agora aí que a gente quer experimentar essa delícia. Para ter certeza, Valéria, você dá uma... O garfo sai sequinho. Se o garfo sai sequinho é que os ovos já estão a bem, nossa bem delícia cozidinhos. Já está pronta. Então vamos lá experimentar essa delícia de tortilha de batata que a Ivani fez pra gente. Ivani, vamos finalmente experimentar a tortilha que você fez pra gente? Posso servir você então? Pode sim. As crianças já estão servidas. Agora... E agora a gente vai experimentar esse prato delicioso. Vamos lá, criançada. Conferir. Receita de família. Conferir o seu dote culinário. Vamos lá? Tá uma delícia, maravilhosa a receita. E a gente já quer agradecer a sua participação no programa Raízes de Espanha em Sorocaba. A gente também quer agradecer a Thaís, que gentilmente nos recepcionou aqui e permitiu que nós elaborássemos a tortilha. A gente traz para você um presente e para a Thaís da Gás Natural. Daqui, ó, para você.
Uma petisqueira, olha que linda. Tem para ela também. Muito obrigada. Ela vai nada. ficar muito feliz e eu também. Tá. Muito E obrigada. a gente fica feliz aqui de ver a participação de toda a sua família que degusta essa maravilha que você preparou pra gente. Então, o que eu fico feliz realmente é que estou aqui com os meus netos. Assim como eu estive com os meus avós, com os meus pais, aprendendo toda essa culinária e a tradição das famílias espanholas, hoje eu estou aqui com o Felipe, o Vinícius, a Ana Carolina e a Maria, filhos da Thaís e a filha do Túlio, dos meus filhos. E dizer para vocês que na nossa família, mais importante do que está sobre a mesa é o que está ao redor dela. Eu estou aqui com os meus netos, com a minha descendência e com você, amiga querida. Você é uma da querida casa mesmo. Obrigado realmente, Ivani. E nós queremos agradecer especialmente a você que assiste o programa Raízes de Espanha em Sorocaba. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias! Te llama Rodríguez por parte de padre, te llama Fernández por parte de madre, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. E Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. E Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. No programa de hoje você vai ver as novas atividades da Casa de Espanha, as memórias vivas da professora Ivani Vecina e a receita familiar de um prato tradicional da culinária espanhola. Eu sou Valéria Gonzalez, a nova apresentadora do Raízes da Espanha em Sorocaba. E assim com um formato diferente que o Raízes da Espanha retorna em edições inéditas. Aqui, além de você ficar sabendo das novas atividades culturais da Casa de Espanha, vai receber informações referentes à cidadania espanhola e mais, fazer uma viagem pela Espanha por lugares incríveis. E no quadro Tipicamente Espanhol você vai conhecer as curiosidades da terra dos nossos antepassados. E agora, a diretoria da Casa de Espanha Dom Felipe II. Confira. Luiz Calvo Ramírez, Antônio Carlos Delgado, Pascoal Martinez Munhoz, Juan Carlos Escorza Domingues, José Carlos Moraes, Rui Batista de Albuquerque Martins, Haroldo Guilherme Vieira Fazano, Florial Rodrigues Moreno, Ivani Vecina Abib, Gilson Rodrigues Mendes, Leosmar Gonzalez Martínez, Gláucia Miranda, Xerci Francisco Jimenez, Marili Gutierrez, Gisele Regina Rodrigues Knittel. Saiba um pouco mais sobre as nossas campanhas. A campanha de novos sócios continua. Se você é espanhol, descendente ou admirador da cultura espanhola e quer contribuir para o resgate da memória da imigração, associe-se. Venha fazer parte dessa história. A Casa de Espanha consegue mais um feito rumo à cidadania. Depois da divulgação de que dezembro de 2011 seria o prazo final para netos de espanhóis requisitarem a cidadania espanhola, a Casa de Espanha realizou uma campanha de viabilização da cidadania, enviando ao consulado espanhol mais de 950 processos. Além dos processos já recebidos, neste mês, a Casa de Espanha recebeu um lote de mais de 110 certidões de nascimento para os descendentes de espanhóis. No
Espaço Cultural da Casa de Espanha, você aprende a língua espanhola com uma professora nativa. Teve início o curso de espanhol com duração de 80 horas. São 2 turmas com aulas em andamento, Básico 1, às terças e quintas, e Básico 2, às segundas e quartas-feiras. O curso é ministrado por uma professora recém-chegada ao Brasil. As inscrições estão abertas. Maiores informações no nosso site. Acontece no Espaço Cultural da nossa biblioteca Dom Quixote. Mensalmente, acontece uma atividade baseada em leitura, tradução, interpretação de texto, poemas e histórias para interessados em entender melhor a língua espanhola. No último dia 15, a edição do Cuentos para Sonhar encerrou a série de leituras sobre a vida de Lazarillo de Tormes, suas fortunas e adversidades. O próximo encontro será no dia 15 de março. Programe-se, inscrições prévias, vagas limitadas. A entrada é gratuita. E nos informes do Conexão Espanha, fique sabendo o que os netos de imigrantes com cidadania espanhola devem fazer. Ao completar 18 anos e antes de cumprir os 21, os nascidos após 8 de janeiro de 1985 deverão apresentar-se na seção de registro civil do Consulado Geral da Espanha, na Avenida Brasil, 948, em São Paulo, e declarar se desejam conservar a nacionalidade espanhola. Visto eletrônico para quem deseja viajar aos Estados Unidos com passaporte espanhol. Se você não tem passaporte espanhol com chip e deseja viajar aos Estados Unidos, mesmo de posse do passaporte espanhol, é necessário acessar o site www.esta.us/português.html, preencher o formulário de registro Candidatura Esta, pagar a taxa correspondente, imprimir o comprovante e, em seguida, confirmar seus dados e imprimir o Esta. Após essa confirmação, sua autorização de viagem ficará gravada no site da Embaixada. Leve seu visto eletrônico junto ao passaporte para ingressar nos Estados Unidos, pois no embarque deve ser apresentado o passaporte brasileiro e na entrada dos Estados Unidos o espanhol e o comprovante do visto ESTA. É importante verificar se o passaporte brasileiro não tem vencimento inferior a 6 meses. Caso isso ocorra, deve renová-lo antecipadamente. Veja as recomendações para viagens ao exterior. Para quem planeja viajar e permanecer temporariamente fora do Brasil por motivos de turismo ou outro qualquer, o Ministério de Assuntos Exteriores e de Cooperação recomenda que acesse o site que aparece no vídeo. Daqui a pouco a história da família Vecina e Medina Garcia. Um dia você percebe que viver é crescer, e é por estar crescendo com a sua família que a Unimed Sorocaba ficou maior. Nosso hospital Dr. Miguel Sueiro, com 17 anos de história, está ganhando nova estrutura, leitos e espaço para 90% mais internações, com capacidade ainda maior para cirurgias e exames. Mais conforto e saúde para você e sua família não pararem de crescer. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. A Prohidro é uma empresa especializada em produtos industriais de grande porte que atua no mercado desde 1988. Sua equipe de profissionais interage com as necessidades e expectativas do mercado nacional e internacional, de forma decisiva na concretização de grandes projetos industriais. Para isso, a Prohidro utiliza uma completa infraestrutura no canteiro de obras, funcionários altamente capacitados e um permanente compromisso com a excelência. Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia.
Estamos na casa da professora Ivane Vecina para conhecer a história da sua família. Vamos lá? Vamos. Veja como começa essa história. Essa história começa em 1911, na região de Albacete, na Espanha, quando o jovem Ramon Vecina de Lavinha foi chamado para servir o exército. O desespero da mãe, a apresentação, e do pai Santiago foi enorme, de medo que ele fosse para o exército e nunca mais voltasse, como acontecia com os jovens naquela época. Esse Ramon era tio do meu pai, porque na realidade o meu avô era Santiago. Sem dúvida alguma, tomaram o vapor Espanha e vieram para o Brasil. Aqui, não só fugindo do perigo que corria o filho, como também em busca de novas oportunidades, da fortuna que era prometida no Brasil. Chegaram e começaram a procurar alguns espanhóis que já se encontravam aqui. Chegaram em Sorocaba, fixaram residência aqui e trabalharam nos mais diferentes empregos. O meu avô, Santiago Vecina de Lavinha, conheceu Isabel Garcia Vecina, que chegou primeiro do que ele. Ela chegou em 1905 e ele chegou em 1911. O meu avô e a sua família chegaram no dia 25 de dezembro. E chegaram no dia de Natal, que era mais uma promessa de que tudo daria certo. Muito bem. Aqui, a vovó Isabel e o vovô Santiago tiveram seus 8 filhos. Um deles, o meu pai, José Vecina, Pepe Vecina, como ele era conhecido de todos. A história dos meus avós é linda e é longa. A personalidade dos dois era muito diferente. A minha avó era uma mulher muito doce, amorosa, cativante. Como eu costumo dizer hoje, o seu fogão era incansável. As festas da sua casa eram lindas, era festa de Natal, era festa de casamento. Muitas das minhas tias se casaram na própria casa. Mas o período, talvez, que mais marcou a vida do meu pai foi quando eles moraram na Fazenda Ipanema. Lá na Fazenda Ipanema, eles têm um armazém muito grande, um açougue e uma padaria. Mas o espírito aventureiro do meu avô fazia com que muitas vezes ele saísse para as caçadas, inclusive caçava bandido ajudando a polícia. E a minha avó ficava sozinha com os filhos pequenos. Contava a minha avó Isabel que um dia ladrões cercaram o armazém e tentaram arrombar a porta para fazer algum furto. Ela não teve dúvida. Ela pegou a espingarda e por debaixo da porta ela deu quantos tiros tinha dentro dessa espingarda. E meu pai, muito brincalhão, dizia que os ladrões estavam correndo até hoje, tão assustados que ficaram. Muitas histórias o meu pai contava dessa época da Fazenda Ipanema. Uma delas é que ele levou o meu tio Ramon na garupa, né? Ou melhor, ele foi na garupa porque ele era menor que meu tio Ramon, para a escola. E na volta, era muito comum encontrar, nos lugares assim mais afastados aqui de Sorocaba, enormes grupos de leprosos. E eles cercavam as pessoas e contavam que os leprosos acreditavam que o sangue de pessoas sadias iria curá-los. E o meu pai vinha sozinha numa égua chamada Colibrina. E os cavalheiros, né, infelizmente portadores dessa doença, abriram um grande círculo esperando ele passar. Ele não teve dúvida. Ele contava exatamente assim. Expurou a égua e falou: vai, Colibrina! E ela saiu em disparada e ele conseguiu se livrar. Agora vocês vejam, ele tinha mais ou menos 8 anos de idade. Tinha uma tempestade armando. Ele parou numa capelinha à beira da estrada e essas capelinhas eram normalmente construídas para pessoas que tinham falecido naquele local. Ali, a égua Colibrina escapou e voltou para a fazenda. E ele ficou sozinho, esperando o temporal passar. Então, e meu pai contava essas histórias orgulhoso da coragem que ele aprendeu a ter desde pequeno. Mas assim foi a família dos Vecina, né? Somos em 8 tios ao todo. Todos os Vecina são parentes da gente. São muitos e um deles, com quem me criei, foi ali em frente da padaria do Gonçalo. E a história mais bonita do meu tio Gonçalo é que ele rasgava as cadernetas das viúvas quando elas não tinham mais dinheiro para pagar e dizia:
aqui na minha padaria, os seus filhos nunca vão passar fome. Essa é a história da família Vecina. Porém, eu tenho também a história da família Medina Garcia, que é a família da minha mãe, e do meu avô, José Garcia Luna. O vovô Garcia veio da província de Coim, que fica em Málaga. Málaga são muitos pueblos e Coim é um deles. Esse vô Garcia é uma das personalidades mais cativantes que eu conheci na minha vida. Ele era um poeta, ele era um cantor, ele era um contador de histórias, ele era um homem doce e hoje, com a minha experiência, eu posso dizer que ele tinha uma alma de menino. O vô Garcia gostava muito do meu irmão Ivan, porque os meus pais, José, o Pepe e a Maria Vecina, tiveram 3 filhos. Eu, Ivani, o Ivan e a Ivete Vecina, que infelizmente já é falecida. O meu avô gostava muito do meu irmão Ivan. Ele tinha uma verdadeira loucura. Não fico triste em dizer que ele era o preferido. Mas como o meu avô veio da Espanha, muito pobre, e aqui conheceu minha avó, também bastante pobre, eles tiveram uma vida muito difícil. E o primeiro filho deles, chamado José, morreu com poucos dias, praticamente desnutrido. Depois ele teve a minha mãe Maria e a minha tia Ana. Então, quando chegou, o primeiro neto, o Ivan, eu acho justo que ele se afeiçoasse tanto do meu irmão. E tem um dos episódios mais bonitos que eu já tive a oportunidade de conhecer. Que o meu avô trabalhava na tecelagem, trabalhou na fábrica Santo Antônio, na Santa Maria, na indústria Votorantim, mas no final da vida ele era feirante. Ele vendia legumes, frutas, verduras na feira. Ele gostava de levar meu irmão. Então era madrugada, às vezes numa época de frio, ele atrelava o cavalo chamava Jaú, e o Ivan pequenininho do lado dele seguia madrugada dentro para a feira. E um dia, depois que terminou a feira, o Ivan, muito afoito, menino, foi pegar o cavalo soltou a rédea, a rédea soltou das mãos do Ivan e o cavalo pisoteou tudo que tinha ali na frente. Eram panelas, pratos de outros feirantes que estavam desmontando a barraca. Oh, não preciso dizer que foi um prejuízo enorme. Meu avô, tudo que ganhou no dia, teve que pagar a despesa, que o cavalo, infelizmente, tinha feito. Aí, meu irmão ficou desesperado. Falou, agora eu chego em casa. A minha mãe era bastante austera, muito rígida, a gente tinha que andar na linha, não tinha jeito. Falou assim, agora eu tô perdido. Eu chego lá, conta pra minha mãe, o que eu faço? Chegaram em casa, descarregaram a carroça e meu avô não contou nada para minha mãe do que tinha acontecido. E no dia seguinte escutei. Ele chamou o meu irmão e falou, Ivan, vamos para a feira. Foram, fizeram a feira e a hora que terminou, ele virou para o Ivan e falou, Ivan, agora vá buscar o cavalo. E o Ivan foi. E nessa história eu consigo perceber a lição que existe nela. Não é punindo que você educa, é mostrando que você pode confiar. Então, esse era meu avô, um homem justo, um homem bom. Mas como todo bom espanhol, ele sempre tinha uma causa pela qual ele estava brigando. Era admirador de Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Mário Lago, como todos sabem, pertenciam na época ao Partido Comunista. E dessa forma ele educou as 2 filhas, voltadas para os valores sociais, engajadas politicamente. Hoje vocês conheceram um pouco da história da professora Ivani Vecina, que continua no próximo programa. Não saia daí, daqui a pouco, uma deliciosa receita de tortilha de batata.
Voltamos com o programa Raízes de Espanha em Sorocaba. Depois de um bate-papo delicioso com a professora Ivani Vecina, cheio de histórias interessantes, memórias e gostinho de saudade, nós vamos conhecer agora um prato que ela vai realizar aqui e mostrar pra gente quais são os ingredientes. Mas antes, Ivani, eu quero agradecer a sua presença, dizer que você é sempre muito bem-vinda ao programa Raízes de Espanha em Sorocaba. É uma alegria ter você por perto. Muito obrigada. Realmente você tem razão quando disse que isto daqui, que este prato tem gosto de saudade, faz parte das minhas memórias, como também da memória dos imigrantes espanhóis. Aqui eu tenho as batatas já descascadas, não mais do que 1 centímetro. As batatas em espanhol, para vocês poderem conhecer essas palavras aqui. Aliás, tem curso de língua espanhola na Casa de Espanha. Exatamente. Se você quiser conhecer essas palavras aqui, como se fala em espanhol e outras mais, você pode procurar a Casa de Espanha ou então acessar o site, que é www.casadeespanhasorocaba.org.br, onde também você vai conseguir conferir essa receita. Então nós temos as batatas, huevos, la sal, aceite e vamos poner manos à obra. Vamos fazer. Vale a pena ressaltar que na Espanha existem algumas variações da tortilha, que é o prato tradicionalíssimo da culinária espanhola. Por exemplo, você pode fazer também com queijo, que é o queso, com a salsinha, que é o perejil, pode adicionar cebola também. E a Ivani vai contar pra gente um segredinho que ela tem especial desde os tempos de sua avó, de sua mãe, quando preparava a tortilha para a família. Olha, é realmente um segredinho, mas na realidade é uma necessidade. Veja, muitas vezes as famílias não tinham a quantidade de ovos necessária para fazer uma tortilha para a família toda. Eram 2 ovos apenas. Então eles colocavam um pouquinho de farinha, a água, sal, batiam junto com os huevos e aquilo aumentava. Aquilo é para fazer render, né? Para fazer render. E isso é parte da nossa história, desses imigrantes que vieram com o sonho de aqui, trazendo a sua família, ter condições de